a segurança daquele que se refugia em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. A tua tenda. Tome o vosso assento nesta noite. Louvando a Deus por esta palavra. Rapidamente, justificar o atraso. Cheguei em casa quase 7 horas hoje, por causa do serviço, rapidinho. Peguei os meus filhos e vim para cá. Por esse motivo do atraso, nós chegamos 8 horas nesta noite. Meus irmãos, rapidamente uma palavra para a meditação da igreja, Salmos 91, é um salmo que foi escrito por Moisés. Moisés, o legislador, aquele que foi escolhido como libertador de Israel. O texto lá em Êxodo vai dizer que Deus ele tem uma obra grandíssima para com o povo de Israel. Portanto, Deus ele levanta um homem para libertar esse povo. E quando Deus ele levanta Moisés, Deus ele tem um propósito profundo para com Israel. Porém, nós entendemos que diante do propósito da presença de Deus, grandes são as intempéries, as dificuldades, grandes são as afrontas, as aflições, as tribulações, as dificuldades que norteiam a promessa. Salmos 90 e Salmos 91 nos dá claramente esta declaração de preocupação e de oração através de Moisés. Salmos 91, Moisés ele vem expressar em oração e também em cântico através de oração. Salmos, cântico através de oração. Salmos, cântico através de oração. Salmos, cântico através de oração. Moisés ele canta a Deus em oração e pedindo segurança a Deus. E ele fala acerca do grande refúgio, do verdadeiro refúgio, que é o próprio Deus. Ele canta a Deus, ele ora a Deus acerca do verdadeiro refúgio. Verso 1, ele declara que ele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele está falando acerca do próprio Deus, que é o refúgio, que através da sua sombra ninguém pode achar aquele que está escondido. Versículo de número 4 nos traz o sentido muito importante. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. O texto vai dizer que Moisés ele declara que aquele que está sobre as asas de Deus, este não é achado, ele está escondido, está em segurança, está em um refúgio maravilhoso, em que o inimigo ele não pode tocar. Quando nós olhamos para o contexto dos Salmos 91, logo nós podemos entender acerca de uma liderança. Repita comigo: liderança. Uma liderança que está preocupada com o seu rebanho. Deus, ele responsabilizou a liderança de Moisés um grande rebanho. Deus colocou na mão de Moisés um grande rebanho. Que rebanho era esse? Era um rebanho que só de homens era aproximadamente 600.000 homens, contando com mulheres e crianças, chegava-se a quase 2 milhões de pessoas que Moisés ele tinha responsabilidade de fazer a travessia no deserto e chegar até Canaã. Imagina a responsabilidade de Moisés, um grande líder escolhido por Deus, selado por Deus para esta grande obra. Agora ele se encontra preocupado,
e pede a Deus segurança. Se os irmãos forem meditar no contexto dos Salmos 91, os irmãos vão identificar que aqui, na verdade, eram os perigos que o rebanho de Deus, através da liderança de Moisés, poderia ou estava passando no deserto. Quando ele usa a expressão no versículo, ou verso 5, ou verso 6, dizendo: não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ele está falando acerca dos perigos que o povo na travessia do deserto poderia encontrar, tanto de dia quanto de noite, tanto de noite quanto de dia. E ele tinha uma confiança tão grande em Deus, que ele orava a Deus cantando, dizendo que 1000 cairiam ao seu lado, ou ao lado dele, ao lado do rebanho, e 10.000 à direita, mas eles não seriam atingidos. Ele traz à tona o sentido da proteção de Deus em oração. Ele ora com tanta autoridade, crendo que Deus estava guardando o rebanho através da sua liderança. Outra coisa que nós podemos identificar nesse contexto, que nos chama muito a atenção, voltando para o verso 1, aonde ele diz claramente: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quando ele usa esta expressão, ele está dizendo acerca de quando o tabernáculo está montado. E quando ele usa a expressão no versículo, ou verso de número 4, que aquele que está coberto, aleluia, pelas asas de Deus, ele está falando acerca das asas dos querubins. Quando o sacerdote, ou sumo sacerdote, entrava no Santo dos Santos e se deparava com a Arca da Aliança, via sobre a tampa da Arca da Aliança 2 querubins, e sobre esses querubins havia 2 asas grandíssimas. E segundo a cultura e o entendimento daqueles que são historiadores, vai dizer que quando acendia alguma iluminação, acendia o fogo dentro do Santo dos Santos, a sombra daquelas asas tomava o ambiente do Santo dos Santos. Ali o sacerdote, o sumo sacerdote, ele dizia que estava coberto, aleluia, sobre as asas do Altíssimo, cobertos na sombra do Altíssimo. E ali ele poderia dizer que nenhuma seta que voe de dia, nem mortandade que assole ao meio-dia poderia entrar no Santo dos Santos, porque ele estava coberto pela sombra do Onipotente. Aleluia! Sobre as asas. Glória a Deus! Quando Moisés, ele vem orando a Deus, ele usa a expressão no verso de número 10, dizendo que nenhum mal sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Quando ele fala aqui acerca de tenda, ele não está falando da casa no sentido da família, no sentido individual, no sentido do ser, aleluia, criatura que quer guardar a sua família. Quando ele está usando a expressão tenda, ele está falando do tabernáculo de Deus, que nenhuma praga chegaria ao tabernáculo de Deus. Aleluia, Deus! Quando ele está usando a expressão tenda, ele está usando a expressão que no ambiente de culto, quando entra a família, quando entra um crente, quando entra uma pessoa que tem fé diante do Senhor, nenhum mal pode lhe tocar. O inimigo, ele não pode entrar no ambiente do culto. Quando nós entramos no ambiente do culto com o coração aberto e sincero, aleluia, nesse ambiente Deus, ele nos guarda e Deus nos dá vitória também. Aleluia. É nesse ambiente que há conexão, é nesse ambiente que há relacionamento, e é nesse ambiente que a sombra de Deus nos guarda, perpetua sobre nós, e nós vemos a glória do Senhor se manifestar nesse ambiente. A liderança de Moisés está pautada no ambiente do culto, no ambiente do tabernáculo, no ambiente da proteção do Senhor. Mas voltando aqui para contextualizar, o que me chama a atenção é Moisés dizendo a Deus que aquele que está guardado na tua sombra não é somente ele, mas todo o rebanho
seria livre de todo mal, de todo mal. Perceba que ele está orando na travessia do deserto, e quando ele está orando acerca da travessia do deserto e trazendo à tona acerca da proteção, ele não está trazendo acerca da proteção no sentido individual, somente para ele, mas eu entendo que ele está preocupado com o rebanho que Deus colocou nas suas mãos. Aleluia! Esse é o sentido do pastorado, esse é o sentido da verdadeira liderança. Ele não somente ora em preocupação para com ele, mas ele ora pedindo a Deus, que a tua sombra alcance o rebanho no deserto. Os dias são difíceis, os dias são maldosos, os dias são maquiavélicos, o inimigo tem levantado a sua ferramenta, mas eu creio, esta é a bola de Moisés, eu creio, que o rebanho guardado na tua sombra não será tocado, será livre de toda afronta, de toda ferramenta. Deus me trouxe aqui nesta noite para lhe dizer que vocês estão debaixo de um pastoreio sadio, e que a sombra do Onipotente, através da oração, não toca a igreja, não toca a mocidade, não toca os adolescentes, não toca as crianças, não toca os obreiros, porque Deus está manifesto sobre esta igreja. Quem acredita nesta palavra? Aleluia! Aleluia. Glória a Deus. Versículo, verso de número 9. Porque tu, Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. O Altíssimo é a tua habitação. A verdadeira habitação é do Altíssimo. Um crente guardado, uma liderança guardada sobre o refúgio do Altíssimo. O inimigo ele não vê, o inimigo ele não contempla. Aleluia. Você vai e volta, ele não pode lhe tocar. Pode ter um arsenal preparado e apontado para a tua vida, mas ele vai te errar. Sabe por quê? Porque Deus ele me trouxe aqui nesta noite para lhe dizer: ele veio por um caminho, mas por 7 ele vai voltar. Aleluia! Ele não te toca. Aquele que está no ambiente da tenda, guardado sobre as asas dos querubins, na tampa da arca da aliança. A arca da aliança representa a presença de Deus. Aqueles que estão cobertos pela presença, o inimigo não toca. E eu quero lhe dizer algo nesta noite: você entrou aqui entristecido, mas Deus te lembra neste dia que o inimigo ele não tem poder sobre a tua vida, sobre a tua família. Sabe por quê? Porque os anjos eles já dão ordem e estão ao seu redor, ainda que o inimigo lhe grite ao leão da tribo de Judá, que quando ele ruge, o inimigo cai, e hoje é noite dele cair. Por quê? Porque nós estamos debaixo de uma liderança que se preocupa pela nossa vida. Aleluia! Se você quer receber esta palavra, Glória a em Deus. nome de